Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Páginas de Espiritismo Cristão de Rodolfo Caligares um tema que fala sobre a cólera. Ele nos diz: a cólera é sem dúvida filha do orgulho. Com efeito, basta que se faça uma alusão a certo defeito nosso, uma comparação que nos rebaixe ou simplesmente nos seja desfavorável. Uma crítica, ainda que sincera e construtiva, a qualquer realização que tenhamos sido responsáveis, ou que alguém desatenda uma ordem, esqueça uma recomendação ou contrarie uma opinião nossa, para que a irritação se instale em nosso espírito, nos faça perder a razão, nos impila a violência verbal ou física. Nesses momentos de fúria, é comum então dizermos coisas que não sentimos, tomarmos atitudes que não condizem com as normas da civilidade e até infligirmos sevícias, ataques em quem quer que esteja ao alcance das nossas mãos, ou dos nossos pés, ele coloca em parênteses. Então, de fato, a cólera é filha do orgulho, né? O orgulho é esse sentimento que nos leva ali a nos incomodarmos, às vezes a nos acharmos mais do que somos, superiores, né? E a gente sempre relembra o conceito de humildade de Frei Fabiano de Cristo, que é aquele espírito que ele não se acha nem menos, nem mais do que ninguém, né? Então, quando alguém ali faz uma referência, uma crítica, tem uma opinião diferente da nossa, quantas vezes isso nos incomoda muito, né? Isso nos tira ali a razão, isso talvez até situações que ficamos agressivos. Então ele fala que tudo isso qual é a origem, a fonte? O nosso orgulho ferido, o nosso orgulho ali machucado, né? Que nos leva ali a tomar decisões, como ele vai falar, que quase sempre nós nos arrependemos. Ele fala, quase sempre, muito nos arrependemos desses acessos de loucura, lamentando amargamente termos magoado e ofendido aqueles que estimamos. Mas o mal já terá produzido seus efeitos, rancores em uns, traumas psíquicos em outros, etc. Então vejam que quantas vezes já aconteceu com todos nós nos arrependemos muito desses momentos de raiva, de fúria, em que nós falamos coisas que não sentimos. A pretexto ali de nos posicionarmos, a pretexto de nos defendermos, nós ali dizemos coisas que ferem profundamente o coração ali, sobretudo das pessoas mais próximas que nós amamos. E depois a gente se pergunta, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Eu não poderia ali ter usado aquela mesma frase, mas talvez num outro momento, um momento um pouco mais de calma, né? Ou talvez nem dito nada, né? Porque quantas coisas na vida nós precisamos falar e quantas coisas também o silêncio é o melhor remédio, né? O tempo acaba recolocando tudo no seu devido lugar e reajustando aquilo que parece que está tão errado. Então ele fala desse arrependimento, né? Muito cuidado devemos tomar para que nesses momentos de fúria, de raiva, né, de cólera, nós evitemos falar ali coisas que podem magoar, machucar muito o outro e, como ele reforça, nos arrependemos muito depois. Muitas dessas criaturas que diante das mínimas contrariedades se descontrolam e se deixam empolgar pela cólera, atribuem essa cólera ao temperamento que a natureza os dotou. E dando-se por justificadas, não diligenciam, ou seja, não procuram ali estipá-la. Como poderia agir de outro modo, dizem, se Deus me fez assim, bilioso e explosivo? Então nós podemos falar, olha, eu sou assim explosivo, eu tenho essa raiva, porque é da minha natureza, eu nasci assim. E quando a gente usa esse tipo de expressão, isso denota o quê? Uma acomodação, né? Para que as pessoas entendam que nós somos assim. Mas ninguém nasceu assim, ninguém vai morrer assim. Isso, como ele vai falar, a origem está dentro de nós. Então nós não podemos atribuir a ninguém, muito menos a Deus, o fato de termos sido criados assim. Até porque hoje sabemos tão claramente que o que nós somos nesse exato momento é o fruto de tudo que vivemos, que sentimos,
ao longo de muitas e muitas vidas que já tivemos no passado. Então, o que nós somos agora é o resultado dessas ações, boas ou não, que nós fomos cultivando, que nós fomos alimentando ao longo de tantas existências. Então, ele fala aqui, olha, é verdade, porém, que a cólera, como do resto de todos os vícios, é uma imperfeição do nosso espírito, respondendo cada um por todos os desatinos que venham a praticar nesse estado. Podemos falar, olha, eu tomei aquela decisão, falei aquilo no momento de explosão, a gente pode até e deve se arrepender, mas nós temos que assumir também as consequências, as responsabilidades disso. Aquele exemplo de uma tábua de madeira, você pode ali bater vários pregos, né, machucando ali aquela madeira, e de repente você se dá conta de que você não fez ali o que era bom. Você resolve tirar aqueles pregos. Você tira, né? Mas vão ficar ali os sulcos, vão ficar ali os buracos, as marcas daqueles pregos que nós fincamos ali. E trazendo isso para a nossa realidade, às vezes nós batemos esses pregos na vida dos outros, tiramos, ficam ali essas marcas, em alguns traumas, como ele diz, e nós vamos ter que reconquistar a confiança dessas pessoas, né? Reconquistar, trabalhando, ajudando, né? Buscando então esse reajuste daquilo que nós magoamos. Ele traz aqui algumas frases do Evangelho, como por exemplo, seja todo homem pronto para ouvir, ponderado no falar e lento em se irar, porque na ira o homem não faz o que é justo aos olhos de Deus. Vejam que interessante. E sejamos todos ali prontos para ouvir, porque quantas situações alguém fala alguma coisa, a gente nem ouve, nem assimila, nem compreende o que a pessoa quer falar, e a gente já responde, já ataca. Aliás, a pessoa começa a falar, a gente já está arquitetando ali a nossa resposta. Então ele fala desse exercício gigantesco ao longo da vida de ouvir com atenção, ouvir ali sem um pré-julgamento, ouvir sem as armas ali nas mãos, né? As armas que eu digo, as armas do ataque, da raiva, da fúria. Então ele fala que todo homem seja pronto para ouvir, ponderado no falar, no cuidado com aquilo que falamos, sermos ali, não deixarmos de falar aquilo que precisa ser dito, mas essas perguntas: como eu vou falar? Em que momento eu vou falar? Será que situações eu não vou falar? Mas acima de tudo qual é a nossa intenção? Porque a pretexto ali de defendermos a nós ou uma causa, podemos chegar à conclusão de que estamos defendendo não uma causa, mas as nossas opiniões, que julgamos serem ali as melhores, mas nem sempre, né? Então, o exercício de ouvir, de selecionar aquilo que falamos, isso é uma arte, verdadeiramente, né? Ele continua dizendo: pois bem, o melhor meio de corrigir-nos de um defeito é cultivarmos a virtude que lhe seja oposta. Assim, para deixarmos de ser coléricos, o que temos a fazer é exercitar-nos na mansidão, tomando por modelo o mestre dos mestres, que mesmo nas circunstâncias mais constrangedoras, jamais perdeu a calma, nunca teve um gesto de violência, nem se permitiu qualquer revide às ofensas e maus tratos que foi alvo. Por isso tinha plena autoridade para aconselhar. Então vejam, Jesus jamais teve nenhum gesto de violência. Ele foi enérgico? Sim, em vários momentos, mas é aquela energia de um pai amoroso, né, de uma mãe amorosa, que diz não ao filho, que é firme, mas ela faz isso com amor e por amor. Vejam, ela faz isso por amor e também faz com amor, porque a gente pode ali amar alguém, mas não agirmos com amor. Às vezes sermos ali não enérgicos, mas sermos agressivos. Então, ele dá o exemplo do Cristo, né, que foi um exemplo ali de mansidão, de paciência, se posicionou muitas vezes quando foi necessário, mas ele jamais foi ali agressivo.
Tanto que tem em Mateus a frase que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Essas máximas, né, essas palavras, que alguns poderiam parecer a consagração da pusilanimidade, da covardia, e pois inaceitáveis para um homem de brio, constituem ao contrário regras de conduta que só os realmente fortes são capazes de exemplificar. Ou seja, essa humildade só um espírito muito forte é capaz de exemplificar. Porque o mundo julga as pessoas que às vezes se calam ou que são ponderadas como pessoas covardes, fracas, né? Mas para que você possa até se calar numa situação que você pode até entender que está absolutamente correto, mas se calar por um bem comum, isso é um atributo ali, é uma característica de espíritos já amadurecidos. Por isso, não nos preocupemos excessivamente com a opinião das pessoas. Se julgamos que aquilo é o correto, ainda que alguém fale que você é bobo, que você é covarde, talvez até omisso, mas há situações que elas pedem o nosso silêncio, assim como há situações que pedem ali a nossa atitude. Diferenciar uma da outra é o nosso desafio e nós temos que pedir a Deus essa lucidez para diferenciarmos em que momento eu falo e como eu falo, em que momento eu não falo para falar depois, e que momento eu não vou falar nem agora nem depois, confiando em Deus que o tempo há de recolocar as situações no seu devido lugar. Ele diz, porque reagir à valentona, né, como o valentão, como os irracionais, denota uma fraqueza espiritual, ao passo que a brandura é apanágio das almas que, havendo conquistado a si mesmas, adquiriram tão grande fortaleza moral que ninguém as pode atingir, nem perturbar-lhes a doce tranquilidade interior, muito menos a golpe de ignorância e de brutalidade. Então, muito interessante quando ele fala aqui de conquistar a si mesmo, ou seja, conquistar, ter domínio, né, ter controle sobre as nossas emoções, para que nós possamos agir e não só reagir àquilo que nos acontece. Então nós não temos o controle sobre aquilo que nos rodeia, sobre a atitude das pessoas, porque cada um é livre nas suas próprias escolhas, mas nós temos a responsabilidade sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções. É claro, ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas nós temos que pensar muito nisso para que gradativamente nós possamos educar as nossas emoções, transformando essa raiva, essa cólera, numa energia que é canalizada para o trabalho, para o bem, porque é a mesma força que destrói, é a mesma força que constrói, depende do rumo que nós damos a ela. Então, à medida em que nós vamos canalizando essa agressividade para o trabalho, para o bem, em outras situações, o esporte, a arte, tudo isso faz com que essa agressividade que todos trazemos, ela seja então educada, que ela seja canalizada para áreas ali que tragam benefício para nós e para aqueles que nos rodeiam. A doutrina espírita esclarece-nos que devemos refrear o nosso mau gênio, refrear, podar um pouco esses impulsos que todos temos, esforçando-nos por ser mansos e pacíficos, não apenas por meras razões místicas, mas como medida de higiene mental, pois sempre que nos encolerizamos, lançamos em nosso organismo forte dose de adrenalina, e por isso fazem aumentar a pressão sanguínea, podendo provocar uma apoplexia, arruinar-nos a saúde, talvez até causar a morte. E o transpasse, o desencarne, nessas condições ser-nos-ia sobremaneira penoso, tais as perturbações que viríamos a sofrer no mundo espiritual. Então ele fala aqui que além do impacto no nosso espírito, na nossa saúde emocional, também tem um impacto físico, que nesses momentos de fúria a nossa pressão altera, corremos o risco ali de ter um AVC, enfim, é todo o cuidado que nós temos que ter, até por amor a si mesmo. Porque quando nós atacamos, temos repetidos e constantes acessos
de cólera, de fúria, isso vai arruinando a nossa própria saúde, não só mental, emocional, mas física também. Os consultórios estão cheios de pessoas com úlcera, com gastrite, que não dormem, né, que a causa, a matriz está ali em sentimentos destrutivos que foram sendo alimentados. Por isso essas reflexões são tão importantes, a leitura, né, o nosso desafio diário de, se não conseguirmos controlarmos totalmente, mas que a gente possa reduzir então esses momentos de cólera, de raiva, né, e pedindo a Deus, ao nosso Espírito protetor, que nos ajude nessa caminhada. Saudações a todos. Nesses tempos difíceis em que vemos tantas pessoas angustiadas, desalentadas, né, levando os seus dias como se estivesse carregando e sentindo realmente um fardo muito pesado, tal estado de sentimentos de pessimismo, de falta de confiança, chega a ser quase que uma indiferença, né, pela vida, no sentido de que não se luta para melhorar esse quadro, essa situação, porque nunca podemos viver dessa forma, né, sem que acordemos pela manhã pensando, graças a Deus, mais um dia de vida. Mas está ocorrendo muito, a tantos, o pensamento, meu Deus, mais um dia de vida. Então tudo isso é muito preocupante, tudo isso requer que estejamos atentos a nós mesmos, estejamos atentos com todos que estão ao nosso redor, para que consigamos todos sair dessa faixa vibratória de pessimismo, em que não conseguimos perceber que a vida é a grande oportunidade e que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, e o sofrimento sim, é a forma como encaramos os desafios que chegam na forma de dor. Podemos transformar sim, né, nossas vidas num sofrimento atroz, porque não sabemos lidar com a dor que nos visita, com essa grande professora, com essa grande mestra das nossas vidas, que é a dor. Então, tudo isso pode nos levar a um estado íntimo de entristecimento, né? Numa depressão que muitas vezes não se faz ali daquela forma como alguém que não sai da cama, né? Mas que carrega sempre aquele coração pesado, né? Vendo tudo muito nebuloso, sem perspectiva, coisas que antes davam muito prazer já não dão mais, né? Então que nos observemos bastante nesse sentido e que entendamos o que seja o suicídio, né? Porque o suicídio não é apenas aquele que fica alimentando, né? Ele vai alimentando esses pensamentos. Ai, qualquer dia eu tiro minha vida, né? Tomarmos muito cuidado com isso, porque uma hora vamos tirar. A partir do momento que vamos alimentando determinados pensamentos, determinados sentimentos, uma hora nós executamos. Então, muito cuidado com esses pensamentos. Mas, além de tudo isso, há o descaso que temos em relação a nós mesmos. Então, tudo isso preocupa muito, porque não só o suicídio propriamente dito está em número alarmante, como a previsão, né, pela Organização Mundial da Saúde é de que seja a primeira causa em poucos anos. Em 2030 já será a primeira causa das mortes, né, superando as cardíacas e o câncer. Então, tudo isso é muito preocupante. Mas vamos trazer agora uma reflexão sobre outras situações que nos encaixam também como suicidas. Porque a falta de amor por nós mesmos também é um descaso pela vida, né? Então, a Joana de Ângeles nos traz no livro Alerta
e ela intitula Suicidas também. Os vapores da ira cultivada perturbam o equilíbrio da emoção. Os tóxicos da angústia vitalizada envenenam os centros da harmonia psíquica. As viciações mentais ou físicas mantidas interferem no metabolismo fisiopsicológico. A insatisfação demorada desarticula o ritmo da máquina orgânica. A rebeldia sistemática dá gênese a enfermidades complexas. A ociosidade responde por inúmeros distúrbios psíquicos. A ansiedade contínua leva às alienações. O ciúme envilece o caráter e desconcerta a vida. A avareza tisna o discernimento e perturba a organização fisiológica. Quantos cultivam estes e outros semelhantes vírus perigosos adoecem, avançando insensatamente para o autocídio total. Então, é importante que entendamos todos esses itens que ela cita e muitos outros que não fazem parte desta lista, mas que também trazem esse grande prejuízo à nossa máquina fisiológica e à nossa mente, ao nosso emocional. Tudo isso antecipa a nossa volta, tudo isso desenvolve doenças, antecipando até doenças que teríamos muitas vezes, porque está ali latente em nós, mas que viriam, se viessem, mais adiante, né? Numa idade mais avançada, no entanto, antecipamos muitas doenças por esses determinados sentimentos, comportamentos em que ela coloca a ira, a angústia, vendo aqui os itens que foram citados, né? A ira, angústia, viciações mentais, insatisfação. Vejam, insatisfação é uma revolta, é uma rebeldia. Em seguida ela fala dessa rebeldia sistemática, né? Da gênese a enfermidades complexas. Então, se temos essa rebeldia, essa inconformação constante em nós, não tenhamos dúvida que teremos e aflorarão muitas doenças. Ociosidade, ansiedade contínua, porque estar-se ansioso de quando em quando é natural, dependendo das situações que estamos vivendo, mas ansiedade contínua. O ciúme, ele envilece o caráter e desconcerta a vida. A avareza, e são esses os itens que ela cita e ela continua. O suicídio que decorre do gesto alucinado, levando a vítima a perder os contornos da realidade, choca e produz comoção geral. E sempre que pensamos nisso, temos que compreender muito o suicídio, né? Ouvíamos há pouco um exemplo trazido por Divaldo, em que um companheiro a quem ele sempre aconselhava, né, por conta dessas ideias, e ele aconselhava que ele nunca fizesse isso, mas um belo dia, por um descontentamento que ali, um comentário pequeno demais que foi feito, ele vai para o banheiro e se joga pela janelinha do banheiro. Mas depois, né, em espírito, ele tem a oportunidade de relatar ao Divaldo, depois de passado aquele período muito, muito difícil em que ele se sentia caindo, tanto que a mãe dizia, se eu tivesse dinheiro, eu venderia esse apartamento porque eu não consigo parar de ouvir o grito que meu filho deu enquanto estava caindo e o barulho quando o corpo chegou no chão.
E quando ele conversou, passado esse período, porque ele ficou por um tempo muito grande, desorientado, desconcertado, sentindo-se cair. Passado esse determinado tempo, ele diz ao Divaldo, né, em espírito, evidentemente, ele diz ao Divaldo que ele se atirou naquele processo de enlouquecimento, por isso que eu me lembrei, porque aqui fala, a vítima perde os contornos da realidade. Então ele diz que se atirou, mas durante a queda, porque era um apartamento muito alto, né? Ficava num andar bem alto. Durante a queda, ele voltou à lucidez e pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas sem a menor chance, né? Então, são questões que temos que pensar muito, muito. Mas vamos continuar. O suicídio lento, desgastante e fatal, porém, passa despercebido, né? Ela está dizendo que esse que toma-se atitude é algo visível, palpável, né? Agora, aquele lento que nós vamos ali, esse desgaste, né? Vai passando ali despercebido. Pululam na atualidade, em todos os níveis sociais e econômicos, as vítimas da autodestruição por equívocos morais, excessos físicos e leviandades espirituais. Fumantes inveterados, toxicômanos irresponsáveis, alcoólatras sistemáticos, sexólatras atônitos, padecendo de estranhas e rudes obsessões, já se encontram a largo trecho da estrada do suicídio infeliz. Né? Então, são atitudes, comportamentos que estão nos levando a um desfecho que será considerado suicídio. Há outras formas de anulamento da vida física a que se entregam inumeráveis vítimas inermes. No entanto, há tanta beleza e amor convidando a vida. Acautela-te nas atitudes e comportamentos sadios, preservando a dádiva do corpo com que a vida te honra no processo inevitável da evolução. Ora e medita, anulando as constrições negativas de que sejas objeto. Ama e serve indistintamente, arrebentando as algemas morais e emocionais que desejem reter os teus movimentos nobres. E em qualquer situação, segue Jesus, sustentado na fé imortalista, guardando a certeza de que tudo quanto te aconteça ocorre sempre para o teu bem, se te souberes conduzir na difícil circunstância. Por fim, tenha em mente que a madrugada colore a treva suavemente, enquanto a sombra campeia, e que a ressurreição ditosa chegará somente após a passagem pelo túmulo, onde todos despertam para a realidade insofismável da vida. E não há como não pensarmos, né? Há vários exemplos que temos, né? Mas sempre nos lembramos de André Luiz, que lutou tanto, como ele nos diz no seu primeiro livro, através da psicografia de Chico Xavier, no primeiro livro, em que ele nos traz ali a sua luta na casa de saúde, no hospital, enfim, onde ele estava internado, para manter-se vivo. E, no entanto, ele parte para o plano espiritual. Então, quando ele recebe uma visita, logo no capítulo 4, ele nos fala dessa visita, que o Clarencio e um desconhecido simpático entra no quarto em que ele estava acolhido, recolhido no plano espiritual, né, depois de passar por aquele período que ele nos relata, naquele ambiente em que ele denomina de umbral,
ele nos relata nesse capítulo, né, que o enfermeiro passou a prestar, eu falei médico, mas não é médico, é um enfermeiro, né, que passou a prestar informações. E esse velhinho amigo apresentou-se, tratava-se do irmão Henrique de Luna, né, a serviço da assistência médica. Então ele estava ali observando, auscultando demoradamente o corpo espiritual, o perispírito de André Luiz, né, ali ao lado de Clarencio. E ele fala, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E ele fica, né, assim, abismado com essa colocação, né, porque ele pensa, suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio que haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico. Ai, desculpem, havia um médico também ali. Esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresente em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples
que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação dos fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, noutro sistema de verificação das faltas cometidas. E ele vai relatando, né, a tristeza que ele sentiu quando ele se deparou com essa verdade, né? E não é fácil. Para ele foi uma grande surpresa, mas nós temos tido muito aprendizado, muitos alertas nesse sentido, né? Então, é preciso que, diante de tanto aprendizado, diante de tanta reflexão, entendamos que precisamos buscar uma vida com comportamento sadio, com pensamentos equilibrados, fazendo o melhor que pudermos, buscando o alimento espiritual, buscando a renovação dos nossos pensamentos, não permitindo-nos uma vida vazia, mas batalharmos um caminho para vivermos uma vida mais plena, para que consigamos não estar dentro do quadro de tantos e tantos vivos mortos ou mortos vivos, né, que se arrastam pelo mundo. Como já foi previsto que nesses tempos difíceis, né, ficaríamos muitas vezes numa condição mais difícil, justamente por não termos buscado o preparo necessário, né, para lidar com tantas vibrações que acabam nos desalentando num clima de pessimismo, de desistência. Então é preciso que nos coloquemos em condições. E para isso temos um material, né, que pode renovar a nossa mente, renovar as nossas forças. E que material é esse? O estudo de Jesus, a boa nova que ele veio nos trazer e que se estende a tantos livros, né, que nos trazem as exemplificações que ele nos trouxe nos seus ensinamentos. Então, façamos o que há de melhor, em favor de nós mesmos, em favor dos que convivem conosco, e com isso estaremos vibrando numa faixa vibratória melhor, colaborando para que quem esteja junto a nós possa também se beneficiar. Então, com muita confiança, meditemos muito em tanto aprendizado. Que fiquemos em paz.